Olá, meus amigos e meus irmãos, seguidores da nossa conta no Facebook. Hoje é dia 3 de agosto de 2023. O mundo hoje está lembrando do que aconteceu em 1940, entre 1943, ou foi 1940, entre 1943 e 45, é lembrado hoje o lançamento da bomba atômica, lá em Hiroshima. E muitos eventos provavelmente estão sendo realizados hoje. Também hoje tem a manifestação em todo o país com relação às atitudes do STF, que não está agradando a maioria do povo brasileiro. E afinal de contas, quem representa a democracia? O STF ou o povo? Quem é que representa? Pela nossa Constituição, aonde está a democracia? Nas mãos do povo ou nas mãos de 11 homens indicados por um presidente? No caso, presidentes que atuaram e tiveram esse direito, essa oportunidade de indicar um ministro para o STF quando surge uma vaga. A igreja, ela tem que estar em oração, porque afinal de contas não se trata necessariamente de algo relacionado à política. Para a maioria dos pesquisadores, dos especialistas, dos biblistas, consideram que há sim uma influência espiritual e também um cumprimento das profecias bíblicas. O mundo está se preparando para o fim. E não adianta nós lutarmos contra isso, porque é profecia. E quando é profecia, vai se cumprir. Então a gente tem que estar preparado para o nosso destino como igreja, como servos do Senhor Jesus Cristo, como justos, justificados pelo sangue de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 5 e tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. Provavelmente você na escola dominical de hoje ouviu muitas coisas boas relacionadas a esse tema e despertou em você e nos alunos de um modo geral o desejo de viver uma igreja tal como viveu a igreja de Jerusalém. Então, o texto áureo da lição de hoje é esse: e era o coração do povo e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos capítulo 4, versículo 32. Verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. E aí? Você concorda com isso? Você concorda de que sem o amor, e o amor genuíno, é claro, o amor verdadeiro, o amor que não é demonstrado somente com palavras, é a base, certo? De uma igreja sólida, de uma igreja madura,
de uma igreja real e verdadeira? Reflita sobre isso e responda. O texto áureo de hoje, ou a leitura bíblica em classe, já lemos o texto áureo, diz assim, Atos capítulo 4, do 32 ao 37. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que havia vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Bem, vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, trazendo um resumo da lição desta manhã, da Escola Bíblica Dominical, hoje, dia 3 de agosto de 2025. Tome em tuas mãos esse momento, Deus, para que o Senhor venha nos ajudar a fortalecer mais a nossa comunhão contigo e a manifestar o verdadeiro amor mediante tua graça na comunidade em que nós, ó Deus, te servimos. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. A lição traz o seguinte. Primeiro, o amor manifestado na comunhão cristã. Observe bem. O amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja. Vocês percebem que no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam primeiros reunidos no mesmo lugar, lá como está em Atos 2, e de repente veio do céu um som veemente e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele mesmo dia foram batizadas quantas pessoas? Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. E que dia foi? Foi no dia de Pentecoste. Então a igreja ela estava crescendo geograficamente e em números também. A igreja estava se expandindo e, por conta disso, novos desafios começaram a surgir. Desafios que têm como objetivo fazer com que desperte no meio da igreja iniciativas correspondentes aos ensinamentos de Jesus. Então, qual foi o mandamento ou o novo mandamento que Jesus Cristo nos deu? Que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então, Jesus, nos momentos em que Ele podia suprir a necessidade, Ele assim fazia de todos aqueles que estavam seguindo a Ele. As pessoas ali estavam, mas não chegaram prevenidos. E por conta de ser um lugar deserto, de estar distante da mais próxima cidade, e por estar em uma hora avançada, e eles não poderiam ser despedidos sem primeiro alimentar, porque podiam padecer no seu retorno para os seus lares. Jesus desafiou os discípulos, determinou que os discípulos alimentassem aquela grande multidão. E aí Jesus foi o que fez? Os discípulos
apresentaram uma dificuldade própria, pessoal e humana de poder fazer aquilo. Então, quando há uma ordem divina, aonde a minha capacidade e a sua capacidade não poderá cumprir, fique preocupado, despreocupado. Porque se Deus mandou, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai atuar de maneira em que a gente tenha a capacidade de fazer aquilo que Ele determinou. É assim que Ele faz. Foi isso que aconteceu com os discípulos e é isso que acontece com a igreja até os dias de hoje. Então, uma grande multidão estava passando a crer, estava se reunindo, e foi se reunindo em torno, certo? De uma mensagem de uma nova esperança, baseada na mensagem apostólica que os discípulos sempre falavam, que é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá. Os desafios do crescimento. Bom, gente, uma igreja pequena tem os seus problemas. A lição traz esse comentário. Tem os seus problemas. Não existe igreja sem problema. E na igreja sempre aparecem pessoas necessitadas. E Jesus deixou bem claro que os pobres sempre estarão conosco. E é um desafio para a igreja hoje, como foi nos dias passados, está ajudando a essas pessoas de alguma maneira para que possa assim diminuir o sofrimento dessas pessoas que passam por necessidades e são pobres, que estão em uma, vamos dizer assim, uma escala social muito desvantajosa com relação a outros que têm de tudo ou têm um pouco mais. E aí há uma exigência bíblica do povo de Deus está com atenção, dá atenção a essas pessoas. Então, a igreja ela vai crescendo, os desafios, os problemas passam a ter novas escalas e para isso é necessário que Deus venha a levantar novos obreiros para a sua seara, porque para criticar, as cadeiras dos que criticam já são várias, mas as cadeiras daqueles que ajudam são poucos, está faltando. Então é importante que a gente se preocupe em estar atendendo os necessitados, seja em uma igreja pequena, seja também em uma igreja grande. A vida interior, o que isso significa? Que os discípulos de Jesus, aqueles que aceitavam a Jesus na era apostólica, esses que aceitavam a Jesus internalizavam a mensagem apostólica e, mediante a graça de Deus, assimilavam perfeitamente que ali era uma família, era uma comunidade que precisava estar coesa, precisava estar unida. Diante de qualquer situação, todos deveriam estar unidos, ninguém larga a mão de ninguém. Era o lema dos discípulos, quando eles não podiam fazer alguma coisa pela outra pessoa, por estar preso, por estar exilado, por estar em uma situação em que a mão dos discípulos não pudesse alcançar, qual era o recurso? Era a oração. Era a oração. E continua sendo até os dias de hoje. Então é importante que o que faz com que uma igreja atue para que haja harmonia e para que não haja necessitados no meio do povo, é importante que se faça vamos dizer assim, uma política pública dentro do nosso contexto, é claro, para que assim todos possam estar em igual patamar social. Bom, a igreja, ela atuava assim no Novo Testamento.
Ela atuava assim no livro de Atos dos Apóstolos. Havia muitos desafios naquela época. Não havia uma previdência para as viúvas, não havia uma previdência para os que estavam já inválidos por conta da idade ou por conta de acidentes que têm sofrido, por ter nascido com algum problema. E às vezes a família não tinha nem condições de cuidar daquelas pessoas. Então aquelas pessoas elas tinham que ir até a certos lugares, a certas estradas, pedir esmola. E a igreja ela também acolhia aquelas pessoas que estavam nessa condição. Então já era uma carga, vamos dizer assim, para a igreja. Mas a igreja, ela considerava aquilo de forma negativa? Não. Para ela e para a igreja verdadeira, uma carga que se vem é um desafio para que se manifeste a graça de Deus através do nosso amor, gente. A gente não pode escorraçar as pessoas porque elas representam para nós algum tipo de dispêndio, principalmente financeiro. Tem igrejas aí onde o pastor, eles botam para fora mesmo as pessoas que vivem em mendicância, vivem pedindo. E tem pastores que não querem esse tipo de pessoa aí, porque eles querem passar para a sociedade uma espécie de igreja onde Deus supre a necessidade de cada um. Mas não é porque ali não tem necessidade, é porque os necessitados são expulsos daquela igreja. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Vamos ao segundo tópico. O amor como manifestação da graça. Que maravilha. A graça como manifestação do Espírito. Ora, gente, se nós observarmos o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. O Espírito Santo, ele ama, ele é apaixonado por uma igreja unida, por um povo unido. Ali ele se faz presente. Na união, o Espírito Santo se faz presente. Na união, é mais fácil a gente ter, quando existe união, é claro, ter a capacidade de discernir as situações em que exige de nós urgentemente uma atuação para que assim os problemas sejam resolvidos, sejam sanados. Então, onde há união, a união é um cenário perfeito para a manifestação da graça de Deus. A união é um cenário perfeito. Uma igreja unida é um cenário perfeito para que o Espírito Santo se manifeste. Deus abençoe nosso amado, querido Milton Manuel da Silva Filho, que está nesse momento nos assistindo. Então, a união ela é importante. A união é como se fosse uma terra fértil para que a semente de Deus venha a germinar. A graça como favor imerecido. Pô, gente, quando a gente observa que a gente não tem qualquer tipo de méritos para nós mesmos, a gente não recebe de Deus os dons, as manifestações da graça de Deus na nossa vida, porque nós merecemos. Não, nós não somos merecedores. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz isso. Paulo escrevendo a Tito, ele diz isso. Paulo escrevendo aos Romanos, ele também diz isso, que somos pecadores, nós não somos merecidos. A salvação, ela vem pela graça, está escrito também lá em Efésios, que a salvação, ela vem pela graça, por intermédio da fé. Isso não vem de nós mesmos, não é de nós mesmos, é dom de Deus. Então, a igreja, ela foi ensinada assim. Então, quando a igreja faz um ato de caridade fraternal, não é com o objetivo de ter alguma coisa, mas é
como forma de gratidão pelo que Deus nos concedeu, pela sua salvação, pelo nosso nome, está escrito no livro da vida. Amém? Vamos ao último tópico. A manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. O que é equidade? Equidade é a capacidade de a gente julgar de forma justa e perfeita. É a capacidade da gente buscar o equilíbrio, certo? No julgamento. E isso é muito importante para nós. Aqui na lição, traz o conceito de equidade de acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa. Diz o seguinte: o que é equidade? É a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. É bom que se entenda o seguinte: esse conceito maravilhoso de equidade já era estudado pelos filósofos gregos. Sócrates falava, Aristóteles. Há uma coisa, quem já leu o livro A República vai perceber. Vejam bem, um desenho que eu vi muito importante sobre justiça, justiça, a manifestação da justiça, para que assim todos tenham igualdade. Imagine um muro de, vamos dizer assim, um muro de 3 metros. E tem duas pessoas que precisam ver o que está por trás do outro muro. E você tem 4 caixas, todas do mesmo tamanho. Só que essas duas pessoas não têm a mesma altura. Um tem 2 metros e só precisa de mais 1 metro para poder chegar até a ponta do muro. O outro tem 1,5 metros e precisa de mais 1,5 metros para ter a ponta do muro. Será que se eu pegar e der a cada um a caixa ou uma caixa, uma escada, que cada um dá para subir 2 metros ou 1 metro, o que tem 2 metros vai ser beneficiado, mas aquele que tem 1,5 metros não vai ser. Ele só vai chegar até metade. Então o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? É dar a quantidade de caixa ou a escada maior para quem é menor. E a escada suficiente para quem é maior, que só precisa daquele suficiente. Vocês estão entendendo o que é equidade? Vocês estão entendendo o que é uma justiça perfeita? Não é dividir de forma igual, mas é dividir de forma justa, não levando em consideração as partes daquele bem, mas levando em consideração a necessidade de cada um. Isso é justiça, isso é equidade, e que nós aprendamos a ser assim, agir com equidade. Terceiro subtópico do tópico 3, do último tópico, é a propriedade e compartilhamento. Então, na igreja de Jerusalém, havia uma espécie de voluntariedade em doações. Havia essa voluntariedade. Ninguém era forçado, ninguém era obrigado a contribuir dessa forma, a pegar todos os seus bens que tenha juntado, ou pegar uma herança que tenha recebido e levar para os pés do apóstolo. Isso não era uma obrigação. Mas quem fizesse deveria o fazer de forma correta, de forma justa, perfeita, com temor no coração. E Barnabé fez isso. Seguiu o exemplo de outros que tinham assim feito, para que assim aquilo que ele estava doando pudesse atender à necessidade dos irmãos mais carentes da igreja. Então, quem fazia isso
fazia de forma voluntária. É bom que se diga isso. Os apóstolos não tinham um discurso obrigando, constrangendo ninguém a doar. Mas se alguém assim fizesse, não fizesse enganando, não fizesse enrolando, não fizesse trazendo coisas que que viesse a representar uma espécie de, vamos dizer assim, de enganação, para que as pessoas tivessem uma aparência. Não existia essa ideia de se ter a aparência de ser bom. Ou é bom, porque bondade não é algo pintado na nossa cara. Bondade é uma essência. É bom que se diga. Por isso que bondade está lá entre a lista do fruto do Espírito Santo, lá da qualidade, né? Da qualidade do Espírito Santo, do fruto do Espírito na nossa vida. É bom, viu? O fruto do Espírito é um só, mas porém é manifestado nessas 9 qualidades que estão lá em Gálatas, escrito por Paulo. Terceiro tópico, um exemplo de voluntariedade. O exemplo é que a Bíblia diz aqui, olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. E os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. É bom que se diga que eles estavam desfazendo, não é da sua própria casa. Eles estavam desfazendo do que tinham a mais. Lembram-se do que Jesus ensinou no sermão, no seu primeiro sermão lá em Mateus capítulo 5. Nós veremos que Jesus, ele diz que aquele que tiver 2 capas, dê uma a quem não tem nenhuma. Aquele que te pedir para andar 1 milha, ande com ele 2. Isso que é um testemunho cristão. Isso que é um testemunho cristão. A gente vê aí nas rádios, em programas de TV, um testemunho falso do evangelho. Qual é, pastor? É quando um pastor entrevista um membro da sua igreja para dar o seu testemunho e ele pergunta: meu irmão, o que é que você tem para contar? Pastor, Deus me abençoou. Agora é que eu tinha um carro, agora eu tenho 4 na garagem. Será que esse testemunho glorifica a Deus? Cria ambição. Cria em mim o desejo de querer ter o que ele tem. Desculpe. Cria ambição. Essa é a verdade. Eu passo a servir a Deus pelo que ele está dando àquele rapaz. Faz sentido isso, gente? Esse testemunho? Faz sentido? Ele é um empresário. Deus abençoe a ele. Mas o testemunho cristão é eu dando a quem não tem. Isso não é um testemunho cristão. Dizer que tem mais, enquanto que outros não têm nada. Passa fome. Dorme no chão, no banco da praça ou embaixo da ponte. E eu que estou dando testemunho de que tenho 4 carros, moro em uma casa com piscina, tenho uma reserva bancária muito grande. Esse testemunho cristão é falso. Enquanto que essas pessoas que dão esse testemunho não olharem para aqueles que estão debaixo da ponte ou dormindo no banco da praça, dormindo na rua, sereno sobre a sua cabeça, o testemunho dessa pessoa é falso. Deus me livre em eu estar indo para uma TV para dizer que a minha vida cristã se resume em o que ele me dá nessa vida. Paulo ele diz em Coríntios 15, se esperamos a Jesus somente nesta vida, para o que isso quer dizer? Se eu espero que Jesus acuda só às minhas necessidades e me dê em abundância nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus abençoe a Joil. Um forte abraço aí, Joil Souza.
Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Então, meus amados, o verdadeiro testemunho cristão é aquele que atende os necessitados. O que é que Tiago diz? A verdadeira religião para Deus, qual é? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster da corrupção desse mundo. Essa é a verdade. Muitos estão iludidos, não vão atrás desse discurso, não, porque isso desvia muita gente, tira muita gente do foco, tira muita gente da estrada estreita, da porta apertada. Tem muita gente que está dizendo que é crente, mas está na porta larga. Tem muita gente dizendo que é crente, mas está na porta da perdição, está no caminho da perdição, pronto. Essa é a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para estarmos seguindo os ensinamentos de Jesus. Não é vivendo esse pseudo ensinamento, esses pseudos testemunhos aí, que me faz só correr atrás dos bens materiais e me faz passar por cima de muitas pessoas, me faz humilhar e pisar muitas pessoas. O resumo da lição de hoje nos diz o seguinte: chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos com o amor de Deus, como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja, mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Tem igrejas, irmãos, que já não está mais fazendo um culto social, sob a alegação de que não há necessitado na igreja. Ah, não tem mais necessidade na nossa igreja? Não, meu pastor. Deus abençoou, todo mundo está empregado. Tem gente que está vivendo de produzir informações, vídeos, lives. Tem gente que está vivendo só da internet. Então, aí preste atenção. O que é que então deve ser feito? Se essa igreja não tem necessitado, por isso não arrecada víveres, não arrecada bens. Procure uma instituição próxima da sua igreja. Uma instituição. Um asilo, um orfanato. E aí de mês em mês, faça uma arrecadação, cada um leva 1 quilo, 2 quilos, ou quanto puder, de alimentos não perecíveis, de produtos de higiene também. E aí faz uma comissão e leva para essa instituição que fica perto da sua igreja. Faça isso uma vez por mês, ou duas vezes, ou de 2 em 2 meses. Faça essa programação, porque isso dá uma sensibilidade espiritual para a igreja. Porque se você e eu vivemos em uma igreja onde não existe um programa social, a sua sensação de segurança é falsa. Se a sua igreja não tem necessitado, então procura uma igrejinha próxima. Faz um mutirão para construir a casa de uma pessoa que não é crente, que mora perto. Levar materiais de construção para essa pessoa que está com a casa para cair. Faz um mutirão. Mas não deixe de ter um programa social na sua igreja. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe e que nós possamos viver a cada dia na fé e no amor ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração e encerramos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esse resumo da escola dominical desta manhã, dia 3 de agosto de 2025. Tome em tuas mãos, Senhor, as pessoas que estão ouvindo, assistindo
este vídeo e aos que posteriormente ouvirão este vídeo, Pai. E assim serão edificados, despertados com relação a Deus, a viver o verdadeiro amor ensinado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te peço, ser conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Um forte abraço ao amado irmão Milton e ao nosso amado irmão Joil. Deus abençoe. Estamos encerrando neste momento nossa live. Deus abençoe.